o esperado, mas eu não fui fazer logo a faculdade. Não tinha vontade de fazer faculdade, nem me era exigido isso. Então eu fui ser professora. Fui trabalhar, fui ganhar meu dinheiro, fui casar, fui ter filhos, né? Como professor, trabalhando como professor. E anos depois é que eu fui, então, tipo assim, 10 anos depois é que eu fui fazer a faculdade. Já tinha Daniela e Juliana pequenos e eu fui fazer a faculdade. Até porque começou aquela história, né, de que ia haver um dia que ia ser proibido só com a formação de professores da aula. Não era nada disso, mas fizeram um bicho de 7 cabeças na época, e houve uma pressão muito grande para o pessoal entrar no asfalto. Paulo Freire chegou, né? Aí houve aquele fantasma da exigência, aquela coisa louca, e que aí todo mundo correu para fazer faculdade. Uma loucura, fazer a pedagogia, né? E assim, a chegada do velho Paulo Freire foram minando a formação de professores, né? E hoje nem se é mais exigida a formação de professores, a pessoa vai direto para a pedagogia e não tem a didática tão importante que me fez professora, fez tantos professores excelentes aí da formação de professores. Infelizmente, isso aqui é uma crítica, né? E então fui fazer a pedagogia e anos depois também fui fazer a psicopedagogia, que é a pós-graduação, né? E nesses anos todos de profissão, fiquei um tempo fora do mercado de trabalho, mas juntando todo o tempo em sala de aula, efetivamente em sala de aula, com educação básica, foram 17 anos, e ainda trabalhei uns 3 ou 4 aí como pedagoga, né? Então, assim, trabalhei no que eu gostava, fiz o que eu queria, me realizei e me realizo dando aula, é o que eu amo fazer. Então, é muito bom a gente estudar para aquilo que a gente gosta, né? Até porque eu quando eu pequenininha, dizer que me perguntavam assim, quando eu era pequenininha, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia, mãe. Aí, quando eu cresci mais um pouquinho, perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia, professora, né? Então, assim, consegui ser as duas coisas. Consegui ser mãe, e bastante mãe, né? E consegui, mãe da barriga do coração, e consegui ser mãe, e consegui ser professora. Então, fiz o que eu queria fazer, o meu sonho, alcancei. E passaram-se os anos, eu tinha um outro sonho que não era o prioritário era ser professora, mas eu tinha um outro sonho que ficou em segundo plano e até esquecido, apagou-se da minha mente, que era de estudar direito, né? E esse sonho eu resgatei há uns 4, 5 anos atrás, e eu falei, então eu vou fazer, né? E eu comecei. Mas eu tenho assim uma máxima na minha vida, que eu falo sobre isso, mas desde o ano, aproximadamente do ano de 98, 97, 98, eu tomei isso para mim. Todas as vezes que eu encontrava uma barreira, que eu me enfrentei assim um sentimento, a gente enfrenta sentimentos na nossa vida. Às vezes as maiores dificuldades não são externas, elas são internas. E eu consegui vencer e venço um gigante que sempre se apresentou para mim, que é da incapacidade, né? Da impossibilidade. E eu, no ano mais ou menos de 97, eu tirei a minha carteira de habilitação. E ali foi quando eu não tinha carteira de habilitação e eu tomei uma decisão. Eu comecei a ver esse gigante crescendo na minha vida de novo, né? E foi quando eu já fazia faculdade, pedagogia, e já estava quase no final da faculdade, e esse gigante começou a crescer de novo. Não perdendo a questão da faculdade, mas a questão da habilitação. E aí foi quando veio uma frase assim no meu coração: olha a sua volta. Aí eu olhei a minha volta. A minha volta, eu via pessoas muito capacitadas e pessoas zero capacitação. Pessoas inteligentes, cognitivamente inteligentes, e pessoas burras cognitivamente. E eu via assim que dentre elas tinha gente de todos os tipos que dirigiam. E aí aquilo entrou dentro de mim assim: se você encontrar na vida uma pessoa que consiga fazer alguma coisa, então você também consegue. Aquilo entrou na minha vida.
uma coisa tão boba, né, que eu passei de primeira na habilitação, não foi assim gigante, a habilitação não foi gigante para mim não. Mas eu gravei bem que foi naquela época que esse pensamento aconteceu na minha vida. E eu gravei aquilo dentro de mim. Quando eu senti aquela voz dizendo, olha a sua volta, quem você vê? Eu vejo pessoas capacitadas e pessoas não capacitadas, pessoas inteligentes e pessoas que a gente chama de burra, né? Mas assim, cognitivamente, porque às vezes são pessoas que cognitivamente não têm muita capacidade, mas são pessoas muito sábias. Isso aí não tem, né? A gente não mede isso, não tem como se medir isso. Você encontra a pessoa que fala elegantemente, perfeitamente. E é um jumento. E é um jumento, e você encontra a pessoa que fala, não, vai, nós fica, e você gosta de conversar com uma pessoa que exala sabedoria. Né? Isso aí não dá para se medir. Mas é nesse sentido prático que eu vi nesse dia. E eu guardei aquilo dentro de mim. Se eu encontrar uma pessoa que consiga, eu quero carregar aquela mesa, se eu encontrar uma pessoa que seja capaz de carregar, então eu também sou. Aquilo eu guardei dentro de mim, eu internalizei aquilo e eu fui, e aí eu lembrei disso na época de fazer a faculdade de Direito. Falei, bom, por minha idade, né? Hoje eu tô velhinha pra caraca, mas eu falei assim, pô, mas se tem um que consegue, eu consigo. E fui. E aconteceu que, infelizmente, era que eu estava me formando agora em dezembro, mas eu tive que parar por 2 anos, por conta de trabalho, né? Por conta de trabalho, seja a presença dele ou a ausência dele, tive os 2 motivos, mas por causa do trabalho eu tive que parar. E num período foi pela ausência, outro período foi porque eu tinha e me consumia. E eu fui, né? E eu fui fazer e aquilo dentro de mim. Se uma pessoa consegue fazer, você consegue. Então, é a primeira coisa que eu quero deixar aqui dividir isso com você. Quando você encontra uma dificuldade, tem alguém que faça? Então você também é capaz de fazer. Todos nós somos capazes de desenvolver habilidades, competências, e não há nada tão difícil que a gente não possa dedicar algumas horas para estudar e absorver aquilo ali. Todos nós somos capazes. Amém? Amém. E a outra é que no outro dia eu estava assim, pensando assim comigo, caramba, por que eu não pensei isso antes? Né? Porque tem coisas que saem erradas, mas se os jovens tivessem jovens aqui que você pode ter passado ou pode não ter passado no Enem, na vida a gente encontra isso, momentos que a gente se dá bem e momentos que a gente se dá mal. Né? Situações que surpreendem a gente. Às vezes uma prova você faz, você acha que foi bem e não foi. Hoje você acha que não foi, você tirei 9, tirei 10, fica surpreso. Então há coisas que acontecem na vida da gente que surpreendem a gente. Né? E aí, eu estava assim, caramba, eu vi uma reportagem uma vez de uma juíza, uma mulher de 60 anos, que passou no concurso de juíza. Aí eu falei assim, caramba, porque eu estava achando que estava, poxa, muito tarde, né? Por que eu não pensei nessa possibilidade de fazer uma outra faculdade há 10, 15 anos atrás? Né? Eu tinha tanta coisa ainda para realizar, né? Porque eu não tenho, mas tinha muito mais coisa para realizar. E aí eu ouvi essa frase aqui, olha que máximo, gente. Tem que atualizar, porque ela provavelmente é uma frase antiga, porque ela traz até 2º grau. A gente teria que atualizar para o ensino médio. Mas olha aqui, ó. Concluir o 2º grau após os 21 anos ainda é uma realização. Ter filhos depois do 30, 35 ainda é espetacular. Comprar uma casa depois dos 50 ainda é respeitável. Não deixe que o cronograma dos outros desqualifique a sua conquista. Amém. Fantástico isso, né? Não permita que o cronograma das pessoas desqualifique a sua conquista. Outro dia eu estava falando com uma colega na faculdade, que tem gente que fala assim, conseguiu porque você não trabalha, então você só estuda. Conseguiu porque você tem dinheiro para pagar professor particular. As pessoas gostam de desqualificar as conquistas dos outros. Sabe? Não importa se eu chego lá de um jeito e o outro chega do outro. Nós chegamos e vamos chegar. Mas as pessoas desqualificam e justificam não consegue. Exatamente. Você passou no concurso porque nessa área que você passou de concurso é mais fácil passar. Justifica o fracasso dela. Justifica o fracasso dela. Mas na área que eu quero, na área que eu queria, é mais difícil. Então as pessoas, elas tendem, ou o cronograma delas, ou o fracasso delas, elas tentam desqualificar o seu.
Então não importa se você passou por uma faculdade pública ou se a sua nota no Enem, eu fiz Enem, há 2 anos atrás eu fiz com meu filho. Na verdade eu fiz mais até para motivar ele, porque ele estava desmotivado. E eu fui fazer, eu estudei nada. Precisava, porque há tantos anos já que eu fiz ensino médio, né? Mas eu fiz até para motivar, porque ele não queria fazer. Eu falei, não, vamos lá, vamos nos inscrever. E eu me inscrevi. E eu fui fazer, achei uma experiência fantástica, né? A nota que eu tirei me deu uma porcentagem de desconto. Outros conseguem 100% de uma bolsa, como a Regina estava falando. Então não importa se foi na pública ou foi na particular. O que importa é o seu empenho, a sua dedicação, a maneira brilhante como você vai chegar lá. Se eu fiz em 5 anos, eu vou fazer em 7 porque eu tive que parar 2, não importa. A minha conquista, o meu valor, não pode ser medido pela ordem cronológica, pela exigência dos outros. Então, assim, é o que eu queria deixar aqui hoje. Essa máxima, puxa vida, hoje eu tenho 30 anos e não compro minha casa própria. Não importa se você comprar por 50 ou 60, ainda é uma grande conquista. Né? Eu conheço uma pessoa que falou assim, vou vender a minha casa, vendeu a casa própria e falou assim, queria vender a casa própria e falou, vou morar de aluguel. Sabe por quê? Eu descobri que é mais vantagem morar de aluguel. Para ele sabe por quê? Porque ele falou, eu moro de aluguel, você mora onde você quiser. Se você hoje trabalha no centro e quiser morar perto do seu trabalho, você muda. Se você for trabalhar em outro lugar e quiser mudar para perto do seu trabalho, mude. Agora, quando você tem uma casa, você está fincado ali. Você está preso ali, é mais difícil. É o jeito que ele estava pensando. É o jeito dele pensar. E se ele quiser viver a vida dessa forma, é o jeito que ele acha melhor. Eu tenho dinheiro e vou pagar aluguel aonde eu quiser, aonde eu achar que é melhor. Perto do que eu quiser morar. Então, assim, as pessoas tendem a desqualificar as nossas conquistas, os nossos sonhos e os nossos alcances. Então, eu queria deixar isso nessa parte. Não importa se foi dessa vez ou se não foi dessa vez, o que importa é que você consiga, continue prosseguindo, continue alvejando aonde você quer chegar. Amém. Amém, queridos? Eu estava falando essa semana semana passada com meus filhos, eu fui buscar uma prova, eu tirei 9,5 na prova. E aí eles brincaram comigo, quanto é que tirou, mãe? Eu peguei a prova, dobrei e botei na bolsa. Falei, aí, quando é que tirou? Eu falei, 9,5. Aí ele, olhou pro outro assim, Eu falei, mas isso não quer dizer nada, não. Isso não quer... Se voltar, Tá, não. Eu falei, isso não quer dizer nada. Às vezes o cara é tão medíocre na faculdade, se torna um excelente profissional. Porque ele se empenha, porque ele vai buscar, vai correr atrás. E o outro, às vezes, é tão excelente na faculdade, é um péssimo profissional. Até por aquilo que a gente falou, não consegue se relacionar. A Juliana falou muito bem isso. Não consegue se relacionar com as pessoas. Não consegue se doar, não consegue aprender com os seus próprios erros, não consegue absorver o que o outro tem para lhe dar. E às vezes ele é um excelente estudante e um péssimo profissional. Né? Então a gente precisa entender que cada um de nós tem a nossa história. E aí eu quero terminar com um versículo da Bíblia que diz assim, ó. Até no outro dia eu postei na rede social, eu botei assim, ó, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Amém. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Graças a Deus. Né? Nem sempre a gente se dá bem. Eu tenho 10, eu tenho 9, eu tenho 8,5, mas eu tirei um 5,25 numa matéria que eu vou ter que fazer a prova segunda-feira de segunda semana. Né? A gente tem que aprender a contar as nossas vitórias, mas também os nossos fracassos. Numa matéria que eu não esperava, tinha uma outra que eu tinha tirado 4 na primeira prova, eu fiquei desesperada. E eu tirei 8 na segunda. Então assim, eu precisava de 8, e eu tirei 8. Então assim, essa que eu não esperava, eu tirei simplesmente 5. Nunca tinha ido para P3, vou pela primeira vez. Ótimo. Então assim, nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente é excelente em tudo. Mas não importa, não é isso que vai fazer a gente parar. Não é isso que a gente tem que mirar. E a gente tem que prosseguir. Aí eu volto àquela frase. Se tem alguém que consegue, eu consigo. Sucesso deixa lá. Isso aí. Amém? Amém.